E aí, galera? Oi, Tatá. Vamos chegando. Como é que vocês estão? Dando continuidade aqui ao projeto Grupo de Estudos de Férias de Julho. Acho que hoje vamos ter mais um encontro muito bacana. Já a Ana vai entrar aqui. Aninha entrou. Aninha, pede para eu compartilhar com você a tela, por favor. Aqui. Ana já está entrando. Estou te chamando. Vamos ver. Enquanto nós aguardamos ela, eu espero que vocês estejam gostando. Tenho entrevistado gente muito bacana, gente muito diferente, gente com ideias também diferentes. Aninha, eu te fiz o chamado, você tem que aceitar. Então, hoje é um tema que vai ser muito bacana. É só aceitar, Aninha. A sobrancelha consertou. Ana, eu chamei você, é só você clicar. Ó, eu vou cancelar e vou te chamar de novo, tá bom? Cancelei. Vou te chamar de novo. Ó, tô te chamando, deve... Ah, agora tá... Aê! Agora foi! E aí? Eu falei, gente, a professora não sabe mexer com tecnologias, que vergonha. Como é que você tá, Mel? Tô bem, graças a Deus. E você? Sobrevivendo à pandemia. Tô com saudades, né? A gente não se vê fisicamente desde março, né? Desde março. Mas fico feliz que a gente tem se falado também nesse período, né? Isso é bom. Acho que Sim. não perder aí esse contato é importante também, né? Verdade. Animada, Aninha? Animadésima, super animada. Tá vendo que tem um monte de gente. Gente, boa noite. Uma alegria poder falar com todo mundo. Obrigada pelo convite também. Imagina. Eu que agradeço e queria dizer que eu tô decepcionado com você. Por quê? Vamos lá. Porque você não sacou a referência da minha camiseta. Não fez Eu nenhum não tinha... comentário. Na verdade, nessa câmera de agora eu não vejo, mas na foto que você postou eu achei maravilhosa, do Pequeno Príncipe. Muito bem. Lindíssima. É isso Imagina. aí. Então, olha, eu vou fazer o seguinte agora, galera. Eu vou ocultar os comentários. A gente volta depois ao final. Antes de dar a palavra para a Ana, eu queria dizer que para mim é uma honra estar com a Ana aqui. A Ana é uma palestrante internacional, né? Já falou sobre esse tema fora do Brasil. É o doutorado dela. Ela é mestre e doutora. Se tornou uma querida amiga, é uma pessoa que eu admiro muito. Ela provavelmente vai mentir dizendo que foi minha aluna no cursinho, o que é uma mentira deslavada, tá? Então, assim, já estou adiantando que ela vai mentir quanto a isso. E se ela disser isso, eu vou falar que toda quarta à noite ela rouba chocolate de mim. Então, mentira por mentira, né? A gente fica aí equiparado. Ana, para começar, queria de novo dizer que, porra, um prazerzaço estar aqui com você. A Ana vai vir aqui mais 2 vezes esse julho, com mais 2 temas. E, Ana, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua trajetória e depois o tema é seu. Vamos lá, então. Bom, Madeira, é prazer revê-lo aqui, né, nas tecnologias aí. A gente estava recentemente junto nas bancas de TCC, as bancas do amor, Bancas né? do Amor. Então, é uma super alegria poder revê-lo, mais ainda poder fazer esse curso de férias, né? Fazer essas lives aí agora em julho. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade, pela disponibilidade, né? Agradecer todo mundo que está aqui. Nossa, super alegria, super prazer ver todo mundo,
né? Eu tava vendo que não parava de subir coraçãozinho, assim. Eu falava, gente, que coisa mais linda, adoro os coraçõezinhos, né? Então, é uma alegria mesmo. Eu vou falar um pouco sobre mim, então. Não vou falar que eu fui sua aluna, então eu vou cortar essa Por parte, favor. né? Bom, eu tô lá no Mackenzie, já sou professora do MAC há 5 anos, entrei em 2015 para dar aulas lá. Leciono Direito Internacional Privado, que vai ser inclusive um dos temas das nossas lives aqui, né? Nas próximas 2 semanas. Sou mestre e doutora em Direito Internacional pela PUC São Paulo. Já pensando de olho nos pós-docs da vida, né? A gente não consegue ficar parado, não tem jeito. E fiz o meu mestrado e meu doutorado com foco em Direito Internacional, mas em Direitos Humanos e Empresas, principalmente. Então, esse é meu tema do coração, não tem jeito. Você tem um Já grupo de pesquiso estudos no Mackenzie, né? Sobre isso. tenho. Coordeno um grupo de estudos, o MAC DHIE, um grupo lindo, eu amo meu grupo. Um grupo maravilhoso. Agora a gente está com um trabalho assim sensacional. Depois eu posso contar um pouco mais. E é aquela coisa que os alunos e as alunas que entram, às vezes eles falam assim, elas falam, a gente pode saem da faculdade e falam, a gente pode continuar, porque a gente gosta tanto, pode, vem, né? Então, conseguir levar esse tema também para mais pessoas é sempre uma super iniciativa. Então, Direitos Humanos e Empresas é meu tema do coração. Agora em agosto, spoiler, lanço meu novo livro sobre o tema. Já tá lindo, depois eu mando a capa, tá tudo quase pronto. Você não me contou isso. Então, não contei ainda, tem spoiler, tô trazendo agora. Agora em Muito agosto. bem. Parabéns. Qual que é o tema? Responsabilização de empresas por violação de direitos humanos. Mas eu Porra. criei uma teoria de responsabilização com base aí não só em busca de jurisdição, parte de extraterritorialidade, mas também cooperação jurídica internacional. Então, tem um foco em direitos humanos e empresas, mas com um olhar no direito internacional privado, sobretudo. Né? E aí eu crio Então, uma Ana, eu teoria. acho que a gente pode pensar, quando lançar seu livro, em fazer uma live sobre esse tema aqui. Acho ótimo, vai ser uma alegria falar Show. sobre isso. E tem o meu livro inicial, que foi o que eu fiz até o jabazão hoje. Falei que acho que eu vou fazer um sorteio até depois, que é sobre também direitos humanos e empresas, mas na perspectiva de empoderamento feminino das transnacionais. Né? Então, eu fiz um recorte de gênero e aí analisei isso no primeiro momento. E aí, agora a gente está aí pesquisando vários temas, está trazendo várias discussões, a ligação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, que é o foco das pesquisas deste ano, do Grupo de Estudos em Direitos Humanos e Empresas. A gente vai fazer um projeto, Madeira Lindo, tá? Vou contar também aqui, estou contando um monte de coisa hoje. A gente vai lançar um livro com dicas, né, aí para pequenas e médias empresas brasileiras sobre implementação dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente está ligando direito e arte. Então, uma grande amiga minha, Thaís Bambosi, ela é advogada e artista, e ela reuniu um conjunto aí de 17 artistas que vão ilustrar o nosso e-book para pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Então, a gente está com uns projetos muito bacanas e a ideia é levar esse tema para mais gente. Você sabe que eu sou seu fã, né? É recíproco. É mais do que recíproco, você sabe disso também. Imagina. Bom, então vamos lá. Direitos humanos e empresa. Como é que é essa relação? O que é isso? Conta pra gente, o que isso tem de atual? Bora lá, Ana. Bom, vou dizer como é que eu cheguei nesse tema, então. Tá? Vou contar a história. Quando eu estava na faculdade ainda, há muitos anos, não vou falar quando foi, porque eu fui sua aluna nesse ano, então não vou contar isso. Quando eu estava aí terminando a graduação, eu já sabia que eu queria seguir esse caminho na pesquisa, e eu trabalhava num grande escritório aqui em São Paulo, já tinha sido efetivada, essas coisas todas de 5º ano, não sei o quê, e eu comecei a pensar em como seria a minha vida de lá para frente, né? Então eu olhava, tinha lá meus 20x anos, muitos anos atrás, né? E eu falava assim, gente, daqui 10, 15, 20 anos, como é que vai ser a minha vida, né? Então, olhava para sócias, comecei a ver como era a vida delas, as escolhas de vida que muitas faziam,
comecei a ver como o escritório lidava com isso, vi que na época, né, de 70 sócios, apenas 9 eram mulheres, tinha aquela comissão da mulher advogada lá no escritório, mas era uma coisa meio para inglês ver, né? Então, ainda falavam de dress code, aí você falava assim, gente, não, vocês estão falando das coisas erradas. Então, aquela época eu já comecei a me incomodar com isso. E aí, era o ano, vou ter que contar o ano agora, era o ano de 2011, né, que foi o ano que a Organização das Nações Unidas publicou os chamados princípios orientadores da ONU sobre direitos humanos em empresas, sobre empresas de direitos humanos, né, que foram os princípios Ruggie, que foi o John Ruggie, que foi o principal idealizador e tudo mais, né, ele é um professor de Harvard, super conhecido no meio. Então, tudo que vinha de publicação internacional trazia informação sobre esses princípios orientadores e que era uma inovação no âmbito das Nações Unidas e tudo mais. E aí eu comecei a me envolver um pouco mais com esse estudo. Eu falei, nossa, não, mas princípios orientadores, o que é isso? Empresa, direitos humanos, o que isso tem a ver? Fiz a mesma pergunta que você. Né? E vi que, na verdade, essa já é uma discussão antiga, ou seja, desde 1970, a ONU já discute aí a criação de regras de responsabilidade, não só de responsabilização, mas no sentido de que as empresas também devem se orientar à proteção de direitos humanos. Né? Quando a gente pegava no início dos anos 2000, das 100 maiores economias mundiais, né, 51 eram empresas e 49 eram estados. E esse número hoje, né, se você pegar as 100 maiores economias mundiais, 70 são empresas. Né? Uau. Tem empresa que tem aí um capital ainda maior do que o PIB de muitos estados. Então, e quando a gente começa a ver isso e começa a pensar, então, em termos de capital versus poder, né, como que elas também influenciam, quando a gente pensa em lobby, por exemplo, só pensando aí, como elas têm uma influência também nas decisões dos estados, né, em relação aí, não só a questões de proteção ao meio ambiente, então a gente vê aí violações de direitos humanos muitas vezes que foram cometidas por empresas, por quê? Porque elas fizeram um lobby para os estados baixarem a régua das regras ambientais, por exemplo, de proteção ao meio ambiente. Então, quando eu comecei a estudar isso lá nos idos de 2011, né, a gente só tinha os princípios orientadores. E os princípios orientadores, aí a gente entra um pouco numa discussão de que eles não são uma regra chamada de hard law, né? Eles são de soft law, ou seja, não tem aquele caráter vinculante para os estados, né? Então, por mais que às vezes um estado, uma empresa diga, não, olha, a gente vai observar os princípios orientadores e tudo mais, não tem esse caráter vinculante. Ana, Né? vou te interromper aqui um segundo. Diga. Essa terminologia hard law e soft law, ela não é muito conhecida, não é uma terminologia muito usual. Então, um pequeno pop-up. Reforça essa diferenciação, então, para os nossos ouvintes aqui. Qual a diferença entre soft law e hard law no âmbito do direito internacional? Para o direito internacional, quando a gente fala em hard law, soft law, né, a gente está mexendo sempre com tratados. Então, por exemplo, né, para o direito internacional, a principal regra aí, ainda pensando no direito internacional clássico, né, pensando aí no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que traz quais são as principais fontes do direito internacional, os tratados são a principal, justamente porque eles têm um caráter de vincular os estados. Se um estado, em tese, se compromete a cumprir com o tratado, né, havendo descumprimento do Estado, né, por parte do Estado desse tratado, esse Estado pode eventualmente sofrer aí algum tipo de represália, né? E isso a gente chama de hard law, que é o direito duro, né? Que tem esse... Oi, voltou. Eu vou vir aqui fora que eu acho que está melhor. Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo bem. Você me ouve? Ouço. Então vamos de novo. Desculpa, eu saí de onde eu estava e vim aqui para um outro lugar. Vamos lá. Imagina, fique em paz. Eu também mexi aqui nas configurações da internet. Então, são os percalços aí da... Verdade. Vamos lá, Onde então. que você parou? Só para eu não repetir ou não perder Você coisa falou que eu de tinha hard explicado. law, faltou a soft law.
Então, vamos lá. Quando a gente fala em soft law, geralmente são aquelas recomendações da ONU, resoluções que não vinculam os estados, ou seja, que não obrigam os estados, né, ao cumprimento, ou seja, em caso de descumprimento, não haveria aí nenhum tipo de sanção para o direito internacional. E no caso dos princípios orientadores, eles foram considerados, né, eles foram elaborados a partir de uma resolução da ONU, ou seja, não era um tratado, né? E aí, então, ele tem esse caráter de um direito mais leve, de um direito soft, né? Então, por isso que no direito internacional a gente divide em hard law e soft law, né? Tanto que essa foi uma das principais críticas, né, quando da elaboração desses princípios orientadores, porque diziam, olha, os estados não vão cumprir, né? E foi por isso, inclusive, que no ano de 2014 foi votada uma resolução na ONU para elaboração de um tratado, né? E até hoje, a gente tem desde 2015, nós já tivemos aí, então, 15, 16, 17, 18, agora 19, né? E agora 2020, nós já tivemos 5 reuniões aí intergovernamentais e que envolvem também organizações do terceiro setor, da sociedade civil, para a elaboração de um tratado. Já existe um rascunho, um draft, né? Um rascunho de um tratado, também sobre empresas de direitos humanos. Então, a gente tem de analisar tudo isso. Eu estava até hoje com um livro aqui, que eles falam, né? Ó, como que se constrói um tratado em direitos humanos em empresas. Então, estava aqui também hoje fazendo umas pesquisas e eles têm discutido muito isso, já tem o rascunho, né? E ele traz, inclusive, algumas das coisas que eu falo no meu outro livro. Muito bem. Então, vamos lá. Você falou para a gente que iniciou-se com essa soft law, e daí você teve contato com isso, e aí? O que acontece? Bom, aí então comecei a pesquisar a parte, fazendo esse recorte mesmo de gênero nas empresas, né? Foi o meu primeiro ponto aí de partida. E aí, claro, né? A gente descobre que o problema de discriminação de gênero nas empresas, ele é só um reflexo da própria sociedade, né? Da própria construção aí patriarcal da própria sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, em dificuldades das mulheres chegarem a cargos de chefia, né? Até mesmo questões ligadas a participação feminina depois da maternidade, então, né, dessa dificuldade de, às vezes, reinserção no mercado de trabalho, existe essa dificuldade também, e a depender do setor. Então, por exemplo, se a gente fala em empresas de tecnologia, tá? Quando eu falo em empresas de tecnologia, a licença maternidade, que seja de 4 a 6 meses, que seja, tá? Ela já é um tempo, esse tempo já é muito grande para uma empresa de tecnologia. Então, ainda mais essas mulheres têm dificuldades nesses mercados, né? Ou aquele próprio problema, por exemplo, de haver profissões femininas e profissões masculinas. Isso ainda existe muito. A gente vê isso também, até comentei isso recentemente numa live com o Ramuno, Pedro Ramuno, que foi... A gente vê brinquedos ainda hoje, assim, brinquedos para meninas, brinquedos para meninos. Então, isso ainda está introjetado na sociedade, né? E, claro, a empresa, ela é mais aí, ela é uma saída daquele âmbito doméstico, mas simplesmente tudo que está aqui é levado para lá, né? Então, a empresa só vai refletir esse raciocínio. Então, o meu trabalho na conclusão aqui, livro Jabazão, na conclusão do meu livro, o que eu trago é que para que a gente consiga criar uma cultura protetiva nessas empresas, né, a gente primeiro precisa também repensar a divisão de tarefas no âmbito doméstico. Então, eu sou a favor, por exemplo, de licença parental, eu não sou a favor de licença paternidade, maternidade, acho que tem que ser licença parental. Na Alemanha é assim, salvo engano. Sim, tem vários estados que seguem a licença parental, né? Se eu não me engano, também no Canadá, na Dinamarca também, né? Eles seguem a licença parental, e aí eles têm, né, um ano e meio nesses estados, né? Então, a gente acaba vendo que existe essa diferença já bem maior em relação aqui a gente, né? Mas eu sou super a favor desse tipo de arranjo, né? De se repensar também. Então, o que eu vejo aqui também, né, que eu acabei concluindo na pesquisa, é que nós temos um problema muito grande, às vezes também, de divisão do trabalho doméstico, né? Então, existe essa chamada jornada dupla, tripla, né? Ainda. Então, a gente precisa também pensar em como, né, reorganizar também essas atividades domésticas. Então, sempre que eu dou palestra, eu sempre faço, assim, uma enquete com as pessoas, sabe? Tipo,
quantas horas você trabalha em casa? E não tem jeito, as mulheres são sempre as que levantam e falam assim, eu não aguento mais, eu trabalho 20 mil horas, né? E isso temos dados, inclusive, tem estatísticas, né? E um outro ponto que a gente vê é que muitas das mulheres que conseguem ascender na carreira, né, elas acabam muitas vezes também pegando para si, assim, elas começam a ter trejeitos masculinos. Então, se vestir, às vezes, no jeito de se vestir, no jeito de falar, né? Porque esse é o jeito que muitas vezes elas acabam... É a cultura da empresa. Que elas acabam encontrando para conseguir aí Olha, também ascender, né? Então, esse também é um problema, né? Porque a gente daí não está considerando, e eu gosto muito de uns trabalhos dos livros da Rosisca Darcy de Oliveira, em que ela fala muito isso, que a gente precisa pensar aí essas diferenças entre os gêneros, e aí quando eu estou falando aqui, eu ainda nem estou entrando, por exemplo, em discussão de mulheres trans, que tem uma dificuldade ainda nossa, maior, sim. né? Então, se a Mas gente olha, pensa só em grupos deixa eu tirar vulneráveis, umas dúvidas com você aqui, que eu imagino que quem esteja assistindo também esteja com essa dúvida. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, Ana, quando eu vejo esse tipo de questão, você notou muito bem, né? O seu trabalho aponta muito bem, olha, há problemas de acesso às mulheres, então vamos primeiro fazer essa discussão sobre gênero, há uma questão de acesso às mulheres, e isso precisa passar por uma mudança na cultura patriarcal, na cultura em casa. Eu compreendo totalmente isso, Ana. Só que o meu receio a minha dificuldade. Nós estamos falando de uma cultura milenar, né? Patriarcal, sim, introjetada na veia. Demorou muito tempo, por exemplo, para eu entender que eu sou fruto dessa cultura patriarcal, que eu sou machista. Porra, sou um cara criado no interior, 40 e tantos anos de idade. É impossível não ser machista, a gente tem que lutar diariamente para acabar com isso, né? Ou para diminuir esse sentimento machista. Isso é uma coisa. Agora, isso vai levar tempo. Então, a pergunta que eu te faço existem mecanismos concretos previstos na legislação de forma a implementar a proteção do emprego da mulher na empresa? E o que você sabe desses mecanismos, cotas, sei lá, o que você tem a dizer sobre isso? E antes, faz sentido a minha crítica, barra pergunta ou não? Também não, tem isso, né? acho que faz super sentido. Acho que realmente essa mudança, ela leva tempo, né? E é o que eu trabalho, assim, no meu trabalho, inclusive, eu concluo, assim, dizendo que a mudança cultural, obviamente, ela não é imediata, mas ela é necessária, né? Então, Sim, falar sobre o tema e trazer e levantar isso é algo que nós precisamos fazer, sem né? dúvida. É justamente por isso que eu também agradeço o espaço, né? Porque Imagina. o fato de você dar esse espaço para eu falar, eu acho que é fundamental, inclusive, para levantar essa importância, né? Para trazer essa importância. Mas quando a gente fala em mecanismos, os óculos, pega os óculos, Filha, pega meu óculos ali. tadinho, pode falar. Estamos em casa, pode falar, não tem problema nenhum. Quando a gente fala em mecanismos aí, né, que facilitem a vida das mulheres, obrigada pelos óculos dele, valeu, né? A gente fala, tô envergonhando todo mundo aqui, né? Mas quando a gente fala nesse tipo de mecanismo, né, para conseguir aí de alguma maneira auxiliar as mulheres a chegar nesses cargos, né, a gente pensa em cotas. Então, assim, claro, existe se a gente for pensar em leis trabalhistas, a questão de proteção da mulher, né, seja de questão de assédio, existe, a gente tem normas da própria OIT, que o Brasil Sim, também é sim. parte, né, mas pensando em cotas especificamente, a gente tem, de novo, vou fazer a propaganda da minha aluna, que defendeu não, mas não foi nas bancas do amor, foi na outra banca, que ela defendeu um TCC sobre o projeto de lei, inclusive, que falava sobre a necessidade de haver 40%, cota de 40% para mulheres em conselhos de empresas.
né? Só que assim, de novo, é aquilo que a gente sempre fala, né? Esse tema, ele é importante, há aí já iniciativas, não aqui no Brasil, mas no Brasil há o projeto de lei, mas assim, pensando fora agora, né, em outros países, há já essas iniciativas em outras jurisdições, que são aí efetivas em certa medida, então elas ajudam, de certa forma, a sair desse gap, né, a diminuir um pouco esse gap que existe, essa diferença muito grande que existe, né? Aqui no Brasil, esse projeto de lei ele foi estabelecido a partir de uma regra que foi criada na Noruega. E aí, então, que previa 40% de mulheres nos conselhos das empresas. E aí E o que aconteceu lá? Então, lá na Noruega, esse número até que essa cota ela está sendo atingida, eles conseguem, em certa medida, essa igualdade, mas eles têm vários benefícios e saiba disso, né? Eles ainda têm uma briga muito grande em relação à diferença salarial entre homens e mulheres. Então, mesmo se atingindo... É surreal isso, né? Em 2017, eu participei de um evento no... Bom, a ONU tem um evento que acontece todos os anos, né, da Comissão do Status da Mulher. Eles têm um evento todos os anos lá em Nova York, e eu participei de um evento paralelo, junto com as pesquisadoras, advogadas da International Law Association. E tinha uma representante da Noruega para falar sobre, né, essas disparidades entre homens e mulheres. E a gente, quando chega lá, pensa assim, não deve ter nada, né? E ela falando, não, as mulheres ainda ganham menos, ganham, né? E tinham até assim, o símbolozinho era uma moeda de €1, assim, sabe? Que eles falavam assim, se for pensar termos que eles usavam, equiparavam em termos europeus, então pegavam a moeda da União Europeia, Sim. né? Então, para fazer essa comparação, as mulheres ainda ganham, olha a diferença aqui, €1, né? Então, assim, você vai falar, poxa, mas é €1, né? Mas ainda existe uma diferença salarial e, sobretudo, quando se chega a cargos de chefia. Diga. Agora, quando eu já ouvi, né, argumentos horrorosos, e eu vou levantar a bola porque eu quero que vou aproveitar até para ter melhores argumentos para responder. Tá. Eu já vi gente dizendo o seguinte, não, mas a mulher ela tem que ganhar menos porque ela pode sair de licença maternidade, ela tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, então ela vai dar menos lucro para a empresa. E um segundo argumento é, a empresa é minha, eu pago quem eu quiser. Então, eu queria entender como responder a esses argumentos. Tá. Olha só, eu acho assim que... Primeira coisa, né? Quando a gente fala, a mulher ela deve ganhar menos porque ela vai ter que cuidar mais da casa. Aí a gente já quebra aquele raciocínio anterior de que deveria haver uma melhor divisão do trabalho em casa, né? Sim. Você sabe que é muito engraçado que também nas pesquisas, quando eu fiz, a gente viu o seguinte, muitas menções assim. Se, por exemplo, o homem está numa reunião e ele recebe uma ligação da escola do filho e ele sai, todo mundo acha a coisa mais linda do mundo. Porque, poxa, que pai maravilhoso, né? Isso sim é o que é um bom pai. Agora, se a mulher está lá na reunião e recebe uma ligação da escola e ela precisa sair, qual que é o comentário que ela recebe? Porra, tá vendo? Não trabalha, fica lá resolvendo a vida da criança e não sei o quê, não vai dar lucro. Então, é também aí uma questão de discurso, muitas vezes, né? E aí, lógico... Percepção, né? De construção Exato. de uma narrativa e de percepção, né? É isso, é a construção da narrativa, você falou tudo. E assim, como também, quando a gente fala, por exemplo, em licença parental, é justamente para tentar reduzir aí, né, esse gap em relação, por exemplo, à atuação da mulher e à atuação do homem e em relação ao cuidado com as crianças. E o argumento liberal do eu sou dono da empresa, eu pago quem eu quiser. Bom, esse argumento, acho que a gente também precisa mudar a mente da pessoa que está falando isso, né? Você sabe que teve um caso famoso, agora você me lembrou, né? Teve um caso famoso, recente, a gente estava discutindo lá no WhatsApp do grupo de estudos, né? De uma blogueira, na verdade, assim, ela é uma nutricionista barra blogueira, né? Eu sei quem é. E assim, é uma conheço loira, não é? ela, já vi, inclusive, Sabe que eu seguia ela ano passado e eu deixei de seguir porque ela fez um comentário, eu não lembro agora qual, ano passado, que eu achei assim, absurdo. Falei, cara, assim, não dá para seguir. E daí eu parei de seguir.
Você sabe que Eu acho que ela segui um deletou monte a de gente conta, que eu né? parei de seguir esse ano. Eu falei, não, chega, vamos fazer uma limpa no Instagram. É a Lara, né? É a Tá, própria. tá. Eu acho que ela até deletou a conta dela, viu? Vale Voltou, depois acho não. que voltou. Ah, é? Ela Porque, fez bom, um acordo com o MPT, não foi? isso. Porque assim, é nutricionista, tem lá o consultório, não sei o quê, começou a virar blogueira lifestyle, né? Já Isso, virou. isso. Aí o que acontece, né? Fez um comentário público numa story, acho que foram stories, eu ouvi, eu fui ver depois, né? Stories. Porque quando eu recebi lá a mensagem, eu falei, gente, não é possível, né? É, Fez stories falando, não, não contrato mulher, porque mulher engravida, e não sei o isso. quê. E assim, ela optou por não ter filhos, foi uma escolha da vida dela, é problema dela. Agora, ela chegar e fazer um comentário desse, violar a lei trabalhista, tá certíssimo o Ministério Público do Trabalho, Qual entendeu? foi o acordo que o MPT fez? Você lembra? Para ela fazer um story assim público, né, dizendo que na verdade o comentário que ela fez havia sido contrário, tinha sido contrário à lei, né, à lei Isso, trabalhista. isso. E aí ela, inclusive, ela ainda, você vê, né? Aí a gente já vai entrar numa outra coisa que eu já estou imaginando que a gente já vai começar a conversar. Mas veja, ela em tese, disse ela, que ela poderia ter pago não sei quantas cestas básicas, né? Mas que o MPT não quis. Né? Que absurdo, o MPT não quis, preferiu que eu fizesse esse tipo de comentário público. Gente, ela tinha 100 mil seguidores. Não é pouca gente. Não, Bom, você muito sabe, você tem aí mais. 1 bilhão de seguidores, né? Então Muito você mais. Ela sabe. tinha, eu acho que ela chegou, ela estava na casa quase 1 milhão, se eu não me engano. É. Então, assim, imagina o tamanho da responsabilidade que você tem. Eu já fico assim, quando eu tenho lá, nem sei, 3 mil, não sei quantos eu tenho, tem alguma coisa assim. E eu fico pensando em cada post que eu faço, a responsabilidade que a gente tem de levar uma informação que seja, né, ligada, e não só que seja, claro, ligada à norma, mas que promova, né, a igualdade, que traga mesmo, faça as pessoas pensarem nessas coisas. E aí ela me faz um comentário desse, totalmente contra a lei. Enfim, foi responsabilizada tendo de fazer um vídeo, né? O que eu acho justo, de novo, como você falou, se ela tem quase 1 milhão de seguidores, olha esse alcance, né? E aí eu acho que o raciocínio, para mim, o raciocínio que se aplica é esse, né? Como você falou, o empresário fala, eu faço o que eu quiser. Tá legal, você quer contratar mais homens por causa disso? Pelo amor de Deus, não faça um post falando sobre isso e você não está promovendo a igualdade, né? Então, a ideia também do nosso livro sobre os ODS, para pensando em pequenas e médias empresas, é justamente para demonstrar como nessas pequenas atitudes, né, a gente poderia criar uma cultura muito mais inclusiva. E aí você fala, é um argumento mais liberal de que eu sou dona da empresa, eu faço o que eu quiser, mas eu acho que deve haver limites. Né? E esses limites, eu acho que o MPT agiu muito bem nesse caso. também Né? acho, também acho. E eu vou dizer mais uma coisa, sinceramente, tá? Ela vai fazer esse tipo de comentário, mas eu duvido que ela mude a cabeça dela, né? Mas isso daí já é um problema dela, não é um problema nosso. Eu quero aproveitar isso que você falou agora e entrar num outro ponto. Né? Eu acho que assim tem vários recortes possíveis e interessantes a sua pesquisa. A gente fez um primeiro recorte de gênero muito interessante, mas agora eu quero parar com essa discussão e iniciar uma outra discussão. E é uma discussão que eu acho até que você entendeu errado a minha posição, pelo que a gente conversou no WhatsApp. E hoje a gente conversou de novo rapidamente. Então, eu quero saber a sua opinião. O seguinte: a gente teve essa semana no Brasil, acho que foi essa semana, o Foi caso. domingo. Foi domingo, né? É. O caso, acho que é um casal, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, e eles estavam num bar e foram. Teve fiscalização da Prefeitura do Rio, que era para fechar o bar, e a mulher e o cara fizeram um comentário assim, cara, absurdo, né? Trataram também o fiscal de uma maneira, assim, muito escrota. Vamos usar o português, claro. Assim, foi horrível, horrível, de uma forma arrogante, uma forma super disse sobre o cara quando o fiscal fala com ele. Eita, a Aninha saiu aqui, gente. Eu vou tentar, eu vou voltar aqui.
Ana, estou reativando os comentários. Então, eu estou reativando os comentários. Ana, se você tiver aí, me dá um oi. Me dá um oi para eu poder te chamar novamente. E, enquanto isso, eu vou esclarecendo, né, o caso. Então, ela fez um comentário humilhando mesmo o fiscal e dizendo acerca do marido que ele não é, como é que é, cidadão, não, ele é um engenheiro formado ou qualquer coisa que o valha. Então, a discussão é em que medida e houve um movimento nas redes para a demissão dessa mulher. E a discussão que eu quero propor para a Ana, se ela voltar aqui, eu vou até pegar o outro celular para ver se ela está me chamando no outro celular. Vamos ver aqui o que aconteceu com ela. Estou pegando aqui o outro celular. Vamos ver. Eu desconfio que ela deva ter caído. Vou pegar aqui o celular para chamá-la. Aninha, estou te esperando. Ó, então, aqui, pronto. Pronto, estou chamando a Ana de volta, ela voltou. Voltou. Voltei! Que Muito coisa bem. estranha, porque a sua live falou que acabou e quem tá hosting a live é você. Aí eu falei, uai, será que caiu a internet dele? Fiquei esperando você voltar. Não, e para mim deu que você caiu. Ai, que loucura. Bom, voltei. Bom, Desculpa. então, Ana, eu aproveitei esse momento para explicar para o pessoal o caso do Boa. casal. E Tá. aí, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira, eu vou concordar com você, já adianto. Agiu bem a empresa ao demitir, agiu corretamente a empresa ao demitir essa mulher? E a segunda pergunta é, agiu bem a sociedade ao pressionar a empresa a demitir? E depois vai ter uma terceira pergunta. Tá. Bom, vamos lá. Sobre esse caso, tá? Vou dizer por que eu achei que a gente divergia. Porque tem tudo a ver com o seu tema, né? Direitos Sim, humanos e tudo a ver. empresas, né? Tudo a ver. Você sabe que Tá. foi assim, foi muito engraçado, porque foi assim, eu tinha visto, eu não assisti o Fantástico, então não tinha visto a reportagem, eu vi pela internet, lendo notícias, e aí quando saiu, né, a informação de que ela havia sido demitida, quem me mandou o post falou, Ana, você viu, né, e tinha acabado de sair, foi a professora Ana Torezan, falou, pensei em você na hora, eu falei, nossa, já mandei para os alunos, né, aí uma aluna do grupo de estudos falou assim, mas vocês viram a posição do Madeira? Também pensei. E mandaram o seu Twitter. Você tinha feito uma postagem no Twitter. E aí eu falei assim, olha, eu entendo o ponto dele, mas eu discordo, né? Então eu comecei a falar sobre isso. Aí foi por isso que veio a nossa... Eu falei, olha, acho que a gente tem uma divergência. Mas eu acho assim, em relação a esse assunto, né? Primeiro, eu acho que a empresa, ela, por um lado, agiu bem, porque senão ela se vincularia a esse tipo de discurso, e nesse período também isso não seria interessante. E não só, e aí eu fiquei pensando também, né? Eu não sei se, bom, obviamente você é juiz, pelo amor de Deus, né? Quem sou? Mas eles têm dito que hoje o funcionário pode eventualmente entrar com uma ação trabalhista contra a empresa se pegar coronavírus, alegando que foi aí uma doença funcional. Mas né? foi trabalhista, eu não entendo. Trabalhista Então, eu não entendo. Aí, imagina só, uma pessoa dessa tá lá no bar, sem máscara, com um monte de gente bebendo, e eu não duvido que um tipo de pessoa né, uma pessoa como essa, né, certamente pode aí pegar a doença e depois entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Mas então, olha, eu concordo que a empresa tem o poder de demitir. Essa empresa que ela trabalhava, ela está na bolsa, tem código de ética. Aliás, eu e você assinamos um código de ética para o Mackenzie. Eu não sei se você assinou, mas eu assinei. Eu assinei também. Agora, eu não tenho dúvidas, tá?
também não tenho dúvidas, vou ser muito honesto, Ana. Eu não acho que isso seja um valor da empresa. Eu acho que a empresa está pensando no lucro dela e no receio de perder consumidores. Então, acho que a gente não pode romantizar e Sim, achar que a empresa é boazinha. Não, a sim, empresa quer lucro, quer grana, quer o dinheiro, quer o pink money, quer toda aquela coisa. Então, eu acho que a gente não pode romantizar a empresa. concordo. Quando a gente romantiza a empresa, a gente, cara, vai para um caminho muito errado. Você sabe que no meu post eu falei, aí peço desculpas por te cortar. Imagina. Eu falei assim, ponto para a empresa, ao menos nesse quesito, porque eu não conheço nenhuma das práticas dela. Sim, Mais práticas a ponto de dizer que ela é super linda e maravilhosa. sim, Neste ponto, sim, ela sim, se saiu bem e ela sim. criou uma boa imagem em relação aos consumidores e ela evitou um risco trabalhista para ela se essa mulher pegasse um coronavírus e processasse eles falando que era doença funcional. Então, assim, no final das contas, foi meio que a empresa saiu ganhando em termos aí de não ter esse problema e ainda criou uma boa imagem também perante os consumidores, né? Ainda A que de um minha jeito torto, eles chegaram num ponto bom, né? agora a minha crítica, na verdade, foi a nós como indivíduos. Quando a gente parte para esses linchamentos virtuais e quer sangue e exige a cabeça da pessoa, eu criticava isso. Eu falava, olha, eu pessoalmente, cara, eu tô com ódio desse casal. Eu sou humano que nem qualquer um de nós. Eu não sou um monge, né? Ó, madeira. Não sou Não, Buda. não sou Buda, cara. Eu falo isso aqui também. Eu tenho muita raiva desses dois, muita raiva. Só que eu me pergunto, e aí a gente foge um pouquinho do tema da live, não propriamente da questão da empresa, mas do indivíduo. Eu me pergunto, cara, nós estamos virando uma sociedade de justiceiros, em que a gente quer sangue. A gente quer sangue e a gente não quer estender a mão. Porque, assim, cara, eu erro, eu imagino que boa parte das pessoas erre, e eu tenho medo de, quando eu errar, eu ser o cara a ser apedrejado, né? O Tá. Andy Warhol falava que todo mundo vai ter seus 30 segundos de fama, eu acho que todo mundo vai ter seus 30 segundos de apedrejamento, né? De ser apedrejado. E aí eu lembro de um quadro que eu tinha na minha casa lá em Bebedouro, do Gandhi, né? Que falava, olho por olho o mundo acabará cego. Então eu me pergunto, Ana, em que medida essa mulher aprendeu a lição de verdade? Se não seria mais interessante a gente pensar num mecanismo de educação dela, de dar educação, pagar um curso ou obrigá-la a frequentar um curso, se isso não seria mais eficaz. E aí, voltando para o tema do seu objeto de estudo, voltando para a empresa, eu pergunto: será que existe algum projeto desse tipo? Ou é muita viagem da minha parte? A gente não se discute isso. Você é especialista, então eu quero aprender com você sobre isso. Tá, não, eu acho assim, né? Quando a gente está falando ainda mais hoje, pensando aí em redes sociais, essa já é uma realidade e da qual a gente não pode mais, né? A gente não pode prescindir. Eu acho que assim, não pode acreditar que isso vai deixar de existir, esses comentários, as redes sociais, as pessoas falando até demais, né? Mais do que devem, quando não fazem ideia do que estão falando, e todo mundo quer falar de tudo, né? Por isso que eu sempre falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o que a gente posta e Exato. fala, né? Tanto que eu estou trazendo aqui especialistas, eu não me meto a falar nos temas da galera que eu estou trazendo. Eu quero aprender com a galera, que eu brinquei com você. Eu sou o Jimmy Fallon, né? Eu sou o cara que vai entrevistar a galera muito boa, e você é uma da galera, uma parte da galera muito boa. Obrigada. Não, eu acho assim, em relação a esse tema, tá? Pensando em redes sociais, concordo com você. Eu acho que todo mundo querer comentar, ele inchar a pessoa, isso realmente é muito grave, né? Por isso que eu falo, eu dificilmente fico lendo comentários nas notícias, porque é todo mundo querendo falar tudo e um pouco de tudo e dá preguiça, né? Mas eu acho assim, dá preguiça porque eu não tenho paciência, daí o negócio de ser Buda. Não, vamos ler coisas que nos acrescentem, né? Mas em relação à empresa, como você fala de cursos e tudo mais, né? Bom, eu tenho uma opinião que é a seguinte, né? Eu acho que quando a gente pensa em direitos humanos em empresas, a gente tem de olhar sempre por três
lados aí, proteger, respeitar e reparar, né? Os próprios princípios orientadores trazem essa vertente. Então, assim, a ideia de proteção, né? A gente está pensando, então, primeiro, numa ideia também de prevenção. Então, a educação, ela é fundamental. Eu até tenho uma amiga que mora na Bélgica, que comentou o meu post, e ela falou assim, poxa, mas aqui na Bélgica, as crianças são educadas desde pequenas para pensar nisso, não sei o quê. Então, eu acredito que isso também deva perpassar aí a educação básica lá desde o começo, né? Para as pessoas serem educadas para uma ideia de maior igualdade, de respeito às profissões. Então, entrando nesse caso específico, né? Ideia de proteção de direitos humanos, meio ambiente, etc. Um pequeno pop-up quanto à Bélgica, só eu posso estar enganado, mas é um dos berços atuais da extrema-direita, né? Os nazistas estão... né? Na Bélgica ou eu estou enganado? Na Alemanha a gente viu isso acontecendo muito, mas na Bélgica também há movimento, sim. Mas ainda assim, né? Eu acho que eles têm uma ideia de educação para esses valores Não, que acaba sendo mais... E eu não estou entrando aí também em uma questão ideológica, mas uma questão mais de proteção do indivíduo, né? Não, e quando eu falo ultradireita, eu estou dizendo no sentido alemão do termo, né? Lá, ultradireita é sinônimo de nazismo, né? É nesse Sim, sentido sim. que eu estou Não, sem emprestando o dúvida. termo. Sim, sem dúvida. E assim, eu acredito que a educação ela é fundamental. Acredito que a responsabilidade, proteger respeito. Então, além da educação, você precisa então exercer este respeito, né? E aí o respeito ele vai também perpassar o não fazer um story falando que não contrata mulher, e não falar, eu sou engenheira, você é cidadã, né? Um negócio assim, do tipo, cidadão não, engenheiro, tipo, oi, né? Que é um comentário até ignorante, se você parar pra pensar, né? É completamente ignorante, mas enfim, não vamos entrar nisso. E o reparar, né? Então, o proteger, respeitar, a gente já falou, agora reparação. Se nada disso, se você tem toda a educação, se você pensou nesse respeito, e se nada disso foi atingido, você tem a responsabilização, né? Então, eu acho que essas vertentes têm de caminhar juntas quando a gente fala sobre empresas, né? E direitos humanos. Então, eu sempre penso na prevenção, na proteção e na responsabilização, sim. No caso dela, vou ser bem sincera, tá? Eu não acho que esse curso faria sentido. Primeiro porque, para a empresa, também foi interessante demiti-la pelas coisas que a gente já comentou, inclusive, né? Sim. Segundo, que, sinceramente, ela não ia, provavelmente, ela faria o curso, pagaria lá as horas que ela tinha de fazer, né? E provavelmente ia continuar fazendo esse tipo de coisa, provavelmente ia continuar saindo, indo para o bar, e se pegasse a doença, ia falar que... Mas você acha que a Pronto, né? demissão vai fazê-la refletir sobre a conduta dela? É uma pergunta honesta. É uma pergunta honesta para especialista. Do Tá, que você, do que eu seus estudos particularmente mostram? acho que nesse ponto, a demissão do funcionário que cometeu uma falta dessa natureza, ela acaba tendo um fator aí mais até mesmo de menor reincidência, assim. Então, provavelmente essa mulher nunca mais vai falar um negócio desse, né? E mais do que isso, quando a gente pensa em empresa também, tá, Madeira? Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Meu próximo livro, ele vai falar sobre essa parte de responsabilização, né? Porque eu acredito que a responsabilização, ela não pode também, ela não deve ser a única medida, né? Mas quando a gente fala numa sociedade a qual a gente vive, que ela é construída a partir de um raciocínio capitalista, né? A responsabilização, seja da empresa, seja do funcionário que cometeu uma falta dessa natureza, ela acaba sendo também uma medida de aprendizado, infelizmente, né? Eu Eu não acho que acho que a talvez responsabilização seja a melhor medida. talvez Desculpa. eu esteja equivocado no meu raciocínio, porque quando eu vejo essa medida, na minha cabeça, o que vem? Né? Vem a minha experiência, o meu objeto de estudo, que é o direito penal, que é a condenação criminal, que é a pena, que é a prisão. E do lado de cá do balcão, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o direito penal não resolve, ele não impede que as pessoas voltem a reincidir, não impede que as pessoas voltem a cometer o crime. Então, por isso,
talvez eu tenha essa dificuldade. Eu entendo o que você falou, eu acho que é super interessante, mas eu quero refletir com maior vagar, até para entender onde é que está o erro na minha comparação, né? Na minha analogia. Então, acho que também, como eu, muita gente deve pensar assim, e eu acho que por isso que é importante, né? Você sempre ouvir o especialista. Eu não me meto a falar sobre coisas que eu não entendo e, como eu disse, eu trago aqui os especialistas e eu acho isso muito interessante. Faz sentido essa comparação que eu estou fazendo ou não tem nada a ver? Não, ela faz, ela faz. E aí, quando eu acho que quando você fala, né, faz bastante sentido, me pôs até a pensar aqui. E agradeço, acho que é ótimo quando a gente consegue fazer um debate de ideias. Debate de ideias é a melhor coisa. Nada do que ficar vendo Sim. esses comentários negativos, horrorosos, coisas Não, assim. não, não. Debate de ideias é o que faz a gente evoluir, né? Que bom. Então, assim, eu agradeço você por ter trazido isso aqui para nossa conversa. E eu penso o seguinte, tá, em relação a isso, que quando a gente fala, bom, eu não sou especialista em direito penal, então se você está dizendo essa parte de reincidência, eu escuto aqui e falo amém, porque eu não sou especialista nisso, não sei nada de penal, né? Eu tive aula com você, só sei o que você me ensinou, pronto. Ah, você e o Gustavo. Gustavo, eu tive aula com o Gustavo. Gustavo Junqueira, então, ó, Gustavo, né? Não tem jeito, só aprendi o que vocês falaram, né? Mas assim, quando a gente pensa em direito penal e na parte de reincidência, a minha opinião de não especialista em relação ao direito penal, tá? Mas eu acredito que o fato de não haver uma diminuição na reincidência de crimes, apesar de haver penas e tudo mais, eu acho que é muito mais um problema do sistema carcerário punitivo do Brasil que não incentiva essa ressocialização. Então, essa é a Tá. minha visão. Ou Agora, seja, pensa... a comparação não é adequada. A comparação que eu faço mentalmente não é adequada. É isso que você está Então, dizendo. eu acho que no caso de direitos humanos em empresas, quando a gente fala nesse tema, eu sou a favor da responsabilização em casos e medidas como essa, porque, na minha visão, direitos humanos em empresas quando a gente fala na responsabilização de uma empresa ou de algum funcionário que cometeu uma falta dessa natureza, a gente está falando muito mais em pegar na parte financeira, em pegar no bolso, Sim. né? E É vai que eu estou mexer com o pensando em bolso. sanção, né? Sanção é sanção, e é uma sanção É, gravíssima, né? eu estou pensando aqui no mexer com o bolso, né? Tá, Porque a gente tá. vive em uma sociedade capitalista que é fundada aí nesse pressuposto de lucro, como você mesmo falou, né? Só que eu acho assim, quando a gente fala em empresas hoje de direitos humanos, a gente tem que fugir daquele raciocínio do Friedman que é the business of business is business, né? Então, tipo, a empresa só tá lá para ganhar dinheiro, né? Claro, ela quer o lucro? Quer, mas peraí, é o lucro a qualquer custo ou é um lucro aí que você também vai precisar observar essas coisas? E hoje as empresas que acabam seguindo esses pressupostos, muitas vezes têm até mais lucro, né? Então a gente tem aí esse paradoxo também, se você parar para pensar. Sim. Então, quando eu falo na Você sabe que os nossos responsabilização, amigos marxistas devem estar querendo nos matar agora e te matar por conta desses últimos comentários, né? você sabe que assim, né? Quando eu falo que eu trabalho com esse tema, as pessoas falam, oh, mas isso daí é capitalismo, é uma construção dos países do norte, não sei o quê. Mas se a gente pega a teoria crítica de direito internacional, tudo bem, eu sou aqui, país colonizado, sul global, né? Mas dá pra gente fazer um olhar assim também. Porque um olhar do sul global, né? Eu tô pensando agora em teoria crítica de direito internacional, a gente consegue também ver que esses pressupostos de proteção ao meio ambiente, aos direitos humanos, eles acabam também sendo fundamentais, não só à luz de um raciocínio, né, da sociedade que a gente vive, né, mas também aí para ajudar o planeta como um todo. Então, eu acho que é também uma forma de a gente trazer esse raciocínio. E eu acho que a responsabilização ela é importante nesse sentido também, né? Sobretudo para pegar no bolso mesmo, né? Infelizmente, eu ainda sou da opinião de que quando a educação, né, e quando o respeito eles falham, a responsabilização vai ter de vir. E se a responsabilização vier, que pegue, então, naquilo que eles mais vislumbram, que é Business, o no, bolso. no bolso. Aninha, são 7h53 aqui. A Ai, gente já? tem mais 5 minutos só, porque eu acho que eu entrei
6h58. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reativar os comentários Fechado. para a gente dar uma olhada geral aqui. E eu estou sentindo falta de alguém, Ana. Ele não tá aqui. Ele tá em quarentena. Mas você Mas falou... Ah, então. Quem que... eu tenho um gigantune. Olha só. O Uni mesmo Muito bem. tá em quarentena, mas eu tenho um gigantune aqui hoje. Então, olha, para quem não entendeu, a Ana, ela tem um unicórnio, que é o Uni. E eu perguntei para ela, falei, Ana, o Uni vai estar lá na live? Ela falou, olha, o Uni não, mas acho que o Gigantune vai estar. Então, caramba, isso daí foi presente de quem? Do seu marido? Não, foi do meu pai. Desde quando você tem esse? Ai, eu acho que vai fazer 1 ano e pouco, 2 Caramba, anos. caramba. Dá pra montar nele, gente. Não? Gente, eu A falta de reativei os maturidade. comentários. Ah, e aí, olha, esse também é lindo. Foi a mãe de uma aluna que fez. Olha que coisa mais lindinha. Ai, que bacana, que Enfim, bacana. né? Se eu começar a mostrar minha coleção aqui, eu tô perdida. Ana, mostra o seu livro de novo, fazendo favor. Acho que é Direitos Mostro. Humanos e Empresas. Empresas, Direitos Humanos, Mulheres e Gênero. Qual que é a Proteção e editora, desafio. Ana? A editora é a Book. Tá? Ele agora tem a versão digital só dele. Tá? Esse, inclusive, é o último que eu ia sortear. Eu preciso atualizar, eu vou atualizá-lo. O plano é fazer uma segunda edição ainda esse ano, se tudo der certo. Mas olha, então, nós vamos fazer o seguinte, Ana. A Ana vai fazer o sorteio, só que para você concorrer, você tem que seguir a Ana, porque a Ana vai fazer o sorteio lá no perfil dela. Vou fazer lá. Isso, isso. Agora, Ana, qual que é o tema da semana que vem? Semana que vem, no mesmo horário, a gente vai estar aqui. Qual que é o tema? Tráfico de pessoas. A Ana manja muito de tráfico de pessoas. Ela também pesquisa isso. Eu lamento, Ana, que a gente tem essa limitação de 1 hora. Eu estou pensando em testar com você e fazer a live direto no YouTube. Estou pensando. Eu nunca fiz live no YouTube, então eu não sei como é que é. Mas, gente, semana que vem, em princípio aqui, vai ser live com a Ana sobre tráfico de pessoas. Sigam. Ana, escreve aí o seu perfil nos comentários para o pessoal te seguir. Prof.anacardia. Bota o arroba, né? Não esquece o arroba. Eu coloquei. @prof.anacardia. Então sigam a Ana lá, ela vai fazer uma postagem para sortear o livro dela. Show. Aninha, olha, foi demais, cara. Espero que você tenha gostado. O pessoal aqui adorou. Eu vou deixar a live salva, vou publicar também no meu canal no YouTube. E, só tenho a agradecer, Ana. E, palavra é sua. Eu que tenho. Obrigada pela oportunidade. Acho que é uma delícia fazer live assim, quando a gente tem esse mesmo tipo de pensamento. E apesar de, às vezes, divergir em algumas coisas, a gente consegue sair com ideias boas. Então, eu até gostei que teve um comentário falando: concordo com Madeira, mas eu gostei do que a Ana falou também, me pôs a pensar. Então, assim, como é bom a gente ter esse tipo de debate. Agradeço você por ter oferecido teu espaço para isso. Imagina. Né? Não, imagina. Eu, olha, agradeço de coração. Semana que vem, então, a gente fala sobre tráfico de pessoas. Vai ser um prazer. E, claro, eu fico super à disposição. Quem tiver assistido, quem quiser saber mais sobre o assunto, né? É sempre uma alegria poder falar. Você sabe que teve uma seguidora sua que me escreveu falando que estava pedindo dicas se fazia mestrado em RI ou em Direito Internacional. Ela é do Mato Grosso, né? E falou que foi sua aluna em 2015, mas não vamos falar sobre isso. Ah, meu Deus! Né? E aí ela, sabe, veio pedir ajuda e a gente começou a conversar. Então, assim, tô super à disposição para ajudar as pessoas, quem quiser saber mais. E obrigada mais uma vez. Só tenho a agradecer. Valeu, até deu para matar a saudade todo esse tempo. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Nos vemos semana que vem. Beijo grande, se cuida.